Aqui, no livro de Lucas, no capítulo 16, Lucas, no capítulo 16, o versículo 19, quero ler com vocês aí, é aquela parábola, né? Entre aspas, vou explicar para vocês aqui. Diz assim, Lucas capítulo 16, versículo 19, Jesus que disse isso. Jesus não fala nada em vão. E outra, Jesus veio e cumpriu toda a lei. Ninguém encontrou pecado nele, nada que fosse para realmente acusá-lo com propriedade. As acusações sobre Jesus eram todas infundamentadas e já também fazia parte do plano. E Jesus disse isso, olha o que ele disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro. Fala assim, o mendigo chamava Lázaro. Você vai ver que é importante isso, Ele estava coberto de chagas. O versículo 21 diz assim, este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos os levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, Hades é o inferno, né? O rico foi atormentado lá. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre você e nós, existe um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, e do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então te suplico, pai, Lázaro, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que ouçam, né? Eles têm a Bíblia para ler. E diz o versículo 30, não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Curve sua cabeça um pouquinho aí para a gente orar. Senhor, com base nessa palavra, o Senhor que disse, Jesus, sobre o rico e o Lázaro. E nessa manhã, Senhor, nós temos certeza da sua presença aqui e da vida eterna. Portanto, que a tua palavra floresça e permaneça em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? O tema dessa palavra é Cristo em nós, a esperança da glória. Não dá para a gente interpretar a Bíblia de uma forma fria e literal, porque senão você acaba sendo alguém excludente. Tudo que você interpretar a Bíblia de forma excludente não faz parte do contexto da Bíblia. O plano de Deus é para todos. Todos os filhos têm direito. E aqui, nessa passagem que fala do rico e Lázaro, está falando da vida eterna. Só que é tão interessante que nas outras parábolas, Jesus sempre conta, mas os personagens não têm nome. Ele fala do filho pródigo, né? Ele conta dos lavradores, ele fala do amigo importuno. Só que aqui nessa parábola, muitos teólogos falam que é uma história. E eles falam pela propriedade de Jesus e os detalhes, eles falam que isso foi algo que aconteceu. E é só uma especulação. O importante é entender o contexto dela.
Porque nessa palavra, Jesus começa falando que o nome do homem é Lázaro. Se ele tinha até nome, Lázaro, pode ser que seja uma história realmente que ocorreu, que aconteceu. E também, o dono da casa, o rico dessa história, ele também sabe o nome do homem que morava na calçada dele. Por isso, quando ele vê, ele fala assim: manda Lázaro vir e para que coloque pelo menos a ponta do dedo para eu me refrescar um pouco. Ele também sabe o nome daquele homem. Quando traz o nome e tantas propriedades, tantas minúcias, muitos falam que isso pode ser um acontecimento real. Mas o mais importante nessa manhã é que tantas coisas vão tentar nos tirar da presença de Deus. O que me levou a essa mensagem nessa manhã foi um texto que eu li há muito tempo. É, na verdade, um comentário simples não sei se vocês já leram, dá para pôr aí? É a conversa de dois bebês, vocês já leram? 2 bebês no ventre? Amém? Alguém já leu? Olha que interessante essa conversa dos bebês no ventre. Diz assim, não tem nem autor não encontrei, viu gente? Se tiver, me perdoe aí, o autor essa história aí. Diz assim, ó, que no ventre de uma mãe haviam 2 bebês. Um pergunta ao outro, estou lendo lá atrás, viu? Não sei de cor não. Você acredita em vida após o parto? O outro respondeu: é claro, tem que haver algo após o parto. Talvez nós estejamos aqui para nos preparar para o que virá mais tarde. E o outro diz: bobagem, disse o primeiro. Que tipo de vida seria esta? O segundo disse: eu não sei, mas haverá mais luz que aqui. Talvez nós poderemos andar com as nossas próprias pernas e comer com as nossas próprias bocas. Talvez teremos outros sentidos que não podemos entender agora. O primeiro retrucou: isto é um absurdo. O cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo mais de que precisamos. E o cordão umbilical é muito curto. A vida após o parto está fora de cogitação. Só a conversa dos bebês, né? Aí a mãe já está com gêmeos, hein? Se tiver 2 ou 3, vira uma confusão, né? Aí diz assim, o segundo insistiu: bem, eu acho que há alguma coisa, talvez seja diferente do que aqui. Talvez a gente não vá mais precisar desse tubo físico. O primeiro contestou: bobagem. Além disso, se há redimento vida, agora realmente vida, né? Está falhando o olho já. Diz assim, após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá? A gente já ouviu isso, né? Que ninguém voltou de lá. Bem, eu não sei, disse o segundo, mas certamente vamos encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós. O primeiro respondeu: mamãe? O primeiro respondeu: mamãe, você realmente, volta lá, você realmente acredita em mamãe? Isto é ridículo. Se a mamãe existisse, então onde ela está agora? O segundo disse: ela está ao nosso redor, estamos cercados por ela, nós somos dela e nela que vivemos. Sem ela, este mundo não seria e não poderia existir. Disse o primeiro: bem, eu não sei, não posso vê-la, então é lógico que ela não existe. E o segundo respondeu, vamos lá, às vezes, olha que bom isso, quando você está em silêncio, se você se concentrar realmente, ouvir, você poderá perceber a presença dela e ouvir a sua voz amorosa. Esse texto foi uma forma em que uma pessoa usou para demonstrar a presença de Deus. E ela tem muito a ver com o discurso que nós temos, né? A questão é, será que Deus existe ou não existe?
isso de vida eterna, existe, não existe. Tem gente que fala, eu acredito que o inferno é isso aqui mesmo, porque a vida é tão difícil. Nós ouvimos tantos comentários, são tantas coisas que ouvimos, e realmente tem muito a ver do que isso que estamos no útero, e percebemos que a vida é isso aqui, e as outras coisas não têm sentido, embora ninguém voltou de lá para falar nada. Quando Jesus fala essa parábola, Jesus fala que se mesmo alguém ressuscitar e voltar, eles não vão acreditar naquele que ressuscitou e voltou. Não adianta, porque as pessoas estão como cegas, surdas, mudas para entender a presença de Deus. E essa parábola, ela tem uns ensinamentos para nós. Tem gente que lê e pensa que ser rico é um impedimento para ir para o céu. Não tem nada a ver. O problema não é ser rico, não é. O problema é onde está o seu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21, fala assim, onde estiver o teu tesouro, ali estará o vosso coração. Está falando em questão de propósito. É lógico que existem milhares e milhares de pessoas milionárias, riquíssimas, mas o coração não está no dinheiro, está em Deus, e crê no plano de salvação e serão salvos. A questão não é essa. Como eu disse no início, a Bíblia não é excludente, a salvação é para todos, mas aqui fala, aonde está o teu coração? A salvação e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e é tão importante que isso é como se fosse degraus. Nós vamos cada dia subindo mais e nos aperfeiçoando e crescendo na fé, tendo fundamento. Uma coisa que podemos descartar de imediato é que Jesus não teria um sacrifício de entregar a vida, de morrer por nós, por algo tão banal, por dinheiro, por posição. Não. É lógico que a vida com fé é uma vida de milagres, porque Jesus disse isso, os sinais vão te seguir, que você vai orar e pedir no nome do Senhor, e Ele vai conceder. Como nós lemos aqui o testemunho, como Jesus cura, liberta, tudo como for da vontade dEle, isso vai acontecer. Mas a morte de Jesus e a entrega é para algo maior, é algo para a eternidade. Então a Bíblia deixa muito claro, e esse talvez seja um dos relatos que Jesus traz, de maior explicação, é tudo muito claro, que existe o céu e o inferno. E olha como é interessante que se mantém também uma memória, uma consciência. O rico sabia quem era Lázaro, e está conversando e entende o que aconteceu. E olha que nessa descrição foi Jesus que disse, gente, olha, nessa descrição, o rico ainda faz uma proposta, fala, olha, já que eu me dei mal, estou nesse lugar de tanto tormento, porque ele fala isso do inferno, ele fala, deixa Lázaro, porque ele sabe que nem ele tem direito de fazer isso, deixa Lázaro ir lá e falar com os meus irmãos, eu tenho irmãos, eu não quero que eles passem por isso que eu estou passando. E a resposta é, não vai adiantar ir lá, porque isso já é falado, isso já é pregado, isso já é ensinado, mas muitos não dão ouvido, não querem saber, e depois é realmente algo que não dá mais. Depois da morte segue-se o juízo, diz a palavra. Portanto, não é o que você tem, que você é, o que você faz, não é isso. O pecado não tem poder para nos tirar a salvação, porque existe o perdão, gente, existe a misericórdia de Deus. Não existe pecado que já você está sentenciado ao inferno, não há, porque nenhum deles é maior do que o sacrifício de Jesus. Nenhum deles anula o plano de salvação que está em Jesus. Então, se você está vivo aqui, vocês estão vivos aí? Estão vivos, ouvindo essa palavra. Então fala assim, não há nada que possa impedir, é só eu que vou decidir o que eu quero, na presença de Deus ou não.
mas já estou ciente, já fui avisado, em vida já fui avisado, que existe sim o céu e o inferno, e que só há um caminho que vai para o céu. Primeiro ponto é esse, que o problema não é ser rico. Se Deus quiser te abençoar em riqueza, você vai ser rico, milionário, a sua família, as suas gerações, não tem problema nenhum. Só que Deus continua sendo o centro de todas as coisas, amém? As demais coisas são secundárias. E também, a autojustificação não salva ninguém. Por isso que há uma mentira, um engano. Tem gente que fala, mas tal pessoa era tão boa, fazia caridade, fazia isso, aquilo outro. Será que não tem direito de salvação? E a gente tenta fazer um julgamento de autojustificar. Ah, Senhor, olha, eu faço tantas coisas, eu sou honesto, como se isso fosse algo para cobrar de Deus, ser honesto. Eu sou honesto, eu faço isso, faço as coisas certas, então tenho direito à salvação. É misturar tudo, está confuso, porque quem leva ao céu é apenas um caminho, e esse caminho é Jesus. E esse caminho é trilhado por pessoas que não merecem ir para o céu. Não há ninguém nesse caminho que mereça ir para o céu, não dá. Por isso que se usar a autojustificação não adianta. Ah, mas eu sou assim, eu sou honesto, eu sou isso, sou aquilo. Não, você não tem direito ao reino de Deus se não for por único caminho, que é Jesus, porque Ele pagou a dívida. Aí sim, se você está no caminho que é Jesus, e fala, olha, Jesus entregou a vida, foi por mim, Ele pagou a dívida, eu não devo mais nada, pagou a conta, aí sim você tem direito à vida eterna. Por isso que não é o que você tem que vai trazer a salvação. Por isso que não é o que você decide no dia a dia que vai te trazer a salvação. É estar abrigado em Jesus. Romanos, no capítulo 5, é tão importante você entender isso, porque assim, irmãos, olha, virá um tempo, diz a palavra, que o amor se esfriará, as dificuldades virão, e aí muita gente vai abandonar a fé, porque vai falar, minha vida como está difícil, olha, eu pensei, eu queria tanto isso, não aconteceu, e vai abandonar, pensando que Jesus morreu para isso. Não, para a vida eterna, para a vida eterna, porque Jesus conta que o homem estava na calçada, diz que ele estava cheio de chagas, pela condição que ele vivia. Ele até queria comer o pão que alguém jogasse fora, que cai da mesa, ou colocar no lixo lá para ele revirar, mas nem isso ele conseguia. E o que ele tinha nessa parábola é, os animais vinham lamber as feridas dele. Olha a condição lastimável. Quando fala da morte, é que Jesus está falando que o valor que se tem em vida não é o que vai levar para o céu, não é. O que o homem vê não é o que Deus vê. Por isso que nessa manhã, se essa palavra faz sentido para você, se abrigue na fé, se abrigue em Jesus, fica nele. Se ele te der riqueza, desfrute, mas deixa ele continuar sendo o centro da sua vida. Se os dias não foram tão bons assim financeiramente, de trabalho, de tantas coisas, não deixa a fé mudar não, permaneça nele. Permaneça nele, porque ninguém sabe o dia de amanhã, e tudo isso é tão passageiro, tão banal. Jesus não morreu por algo passageiro, por algo banal, não foi, gente. Jesus morreu por algo eterno, amém? Aleluia, eterno. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim, ó: tendo sido, pois, justificados pela fé. Justificado pela fé, é o que você crê, é a conversa dos bebês. Mamãe existe, que mamãe? Quem é mamãe? Não estou vendo mamãe aqui, a mamãe não está aqui, mamãe não existe. Existe, não existe, existe, não existe. Paulo diz que há um povo que crê, mas não viu, ele crê sem ver, isso é fé. E diz que esse povo tem paz com Deus. A salvação traz paz, te dá uma segurança em Deus.
tem paz com Deus. E diz assim, ó, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tenho paz com Deus porque eu sou um homem bom, eu pago minhas dívidas, eu sou trabalhador, eu cuido da minha família, por isso que eu sou um homem bom. Não! Até Jesus falou para aquele rapaz, por que você me chamas bom? Não é isso. Mas aqui Paulo fala que a nossa fé nos traz paz, mas o caminho em que nós estamos é Jesus Cristo, e é nesse caminho que há salvação. Aleluia! Não duvide, minha irmã, não paga para ver não, aleluia. Essa palavra o próprio Jesus disse e nos deixou essa preciosidade do rico e do Lázaro, aleluia. E Jesus falando, agora a escolha é nossa, eu quero ficar aonde o rico está, aonde Lázaro está, aleluia. E não preciso viver uma vida de miséria, sem dinheiro para ir para o céu, não é isso. O que vai me levar para o céu é estar em Jesus. Jesus está falando que o homem rico não foi para o inferno por causa do dinheiro, não foi, mas foi porque o coração dele estava no dinheiro. Era um homem que não estava ouvindo a Deus, obedecendo a Deus. É tanto essa palavra que o homem, o pobre, estava na calçada, ele não foi atender, ajudar, porque o mandamento diz amar a Deus e ao seu irmão como a si mesmo. Mas o rico não fazia isso, não tinha tempo, não tinha objetivos assim. Mas Lázaro, lá naquela condição tão miserável, no momento com certeza ele entrega a vida a Deus e ele pertence a Deus, independente do que aconteça naquela condição tão lastimável, ele permanece diante de Deus. Não vai adiantar chegar lá e falar, ei Jesus, deixa eu ir para o céu, olha, eu não tive na tua presença porque eu não tinha tempo, minha vida foi difícil, tive tanta luta, nada dava certo. Aí você está uma autojustificação, não adianta, isso não trará salvação. Salvação será num povo grandioso que vai chegar no céu, e aí Jesus vai olhar e vai falar, vinde benditos de meu Pai, possui uma herança que é de vocês, essa herança. Vem benditos de meu Pai, entrem, façam, toma posse que é sua essa herança. Mas olha, quem que está nos convidando? Jesus, é nele, e ele que vai nos dar a vida eterna, aleluia, em nome de Jesus. Então olha, se você entender nessa manhã, essa palavra, que independente das condições, às vezes as coisas estão tão difíceis, e muda, gente, tudo começa a mudar, melhorar. Olha o testemunho aqui da Patrícia. É difícil você estar num trabalho ali, perseguição, tudo, aquilo vai te dando uma angústia tão grande. O que eu vou fazer? Eu vou abandonar a Deus, a minha fé e tudo mais, porque me falaram que Jesus ia mudar tudo, ia abençoar, era como se fosse o gênio da lâmpada. Não é isso. Jesus te promete salvação, mas se Ele é o meu amigo, se Ele é meu Senhor, o meu Deus e o meu Salvador, e eu não estou aguentando a situação, o que eu vou fazer? Vou falar com o meu amigo, me ajuda, me socorre. E Ele é tão maravilhoso que sempre vem nos socorrer, nos ajudar. Mas eu não coloco em xeque a minha salvação. Deus, ou o Senhor resolve ou eu abandono tudo. Não vou abandonar Deus, porque nem cheguei na condição do mendigo, jamais. Jesus fala que aquele homem estava nas condições mais adversas de um ser humano, mas ele perseverou na presença de Deus e ele teve salvação. Lá em Efésios, no capítulo 2, e esse texto aí, gente, olha, tem que marcar. Efésios capítulo 2, no versículo 8, marque isso aí, você vai ouvir tanta coisa. E agora você está andando com esses crentes, fica ouvindo essas coisas de céu, de inferno, você vai ficar maluco, hein? Cuidado com isso, tal, e tanta coisa. Mas você precisa guardar isso aqui, ó, essa palavra que está lá em Efésios capítulo 2, quer ver? Abre aí, ó, Efésios capítulo 2, versículo 8.
Olha o que diz aqui, ó. Diz assim, ó: pois vocês são salvos pela graça. Somos salvos pela graça. Não é porque eu mereço? Não é. Não é porque eu sou honesto? Não é. É pela graça. Porque quem é desonesto também vai ser salvo. Se estiver em Jesus, é pela graça. E diz assim, ó: porque pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês. É o quê? É dom de Deus. Não vem de nós, é dom de Deus. Tem gente por aí que fala, ó, eu sou crente, viu? Eu sou crente há 30 anos, 40 anos, 50 anos. Eu só ando de paletó e gravata com um biblão e ando pra lá e pra cá. Eu sou crente, eu vou pro céu. Ele está se auto-justificando, pensando que vai ser o paletó que vai usar para voar até o céu, ou a Bíblia grande, sei lá o que ele pensa. A Bíblia fala, não é nada disso, está tudo errado, tudo confuso. Na verdade nós seremos salvos, aleluia. Isso é fé, é algo que você não vê hoje. Os bebês conversando, mãe não existe, mãe existe, mãe não existe, mãe existe. E ele fala, olha, calma, ouça bem, que você vai perceber que Deus existe e está cuidando de você, aleluia. E Paulo fala, nós não vamos ser salvos porque nós temos direito, porque é algo que eu posso ter, não. É pela graça. Isso é dom de Deus. Deus decidiu entregar o Filho por você, aleluia. E Jesus aceitou e foi lá e se entregou. A Bíblia diz que como um cordeiro mudo ele foi levado ao matadouro. E agora como fica? Os discípulos falaram, e Jesus fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Todo aquele, gente, olha, todo aquele, não são alguns. Jesus não falou para os discípulos, os bons, os honestos, os direitos, só esses que aceitaram vão para o céu. Jesus fala, todos que crerem e forem batizados serão salvos. Aí o ser humano faz uma confusão danada. Eu vou para o céu, você não vai. Você não vai porque você usa esmalte. Você não vai porque você pôs uma bermuda. Você não vai porque você fala isso. Você não vai porque você fez aquilo. Aí já virou o dono do céu. Ele está falando que você não vai por causa disso, para ele se prevalecer e falar que é melhor do que você. Não, não é nada disso. E assim é a religião. Quem fala é maior do que quem ouve. O apóstolo, as autoridades espirituais como deuses. Tem uns que andam aí, parece estar flutuando. Uma confusão danada. A salvação é tão simples. O evangelho é tão simples. Porque Jesus conta que um mendigo foi para o céu. Um homem que não tinha onde dormir, não tinha o que comer, com o corpo cheio de feridas, mas a alma e o coração estava limpo, e ele estava na presença de Deus. Você veio aqui nessa manhã ouvir essa palavra. Cristo em nós, a esperança da glória. Deus tem poder para transformar a nossa vida. Deus tem poder para cuidar de nós, aleluia. Olha, o homem estava na calçada ali sem nada. Olha, quando corre o risco de eu ficar sem dinheiro, eu já quero me afastar de Deus, porque minha vida já está difícil demais, e Deus não tem me ajudado, e eu quero Ele por tão pouco. Será que Jesus morreria por tão pouco? Não, é a eternidade. Nessa manhã, Jesus foi preparar lugar para todos nós. E sabe o que o Espírito Santo diz? O teu lugar está preparado lá. Não desiste em meio aos problemas, não. Não desiste em meio às dificuldades, não. Permaneça nele, aleluia. Olha, tem mais, rejeita toda acusação na sua vida. Você é crente assim? Você pensa que vai para o céu assim? Eu não vou para o céu por causa do meu mérito, eu vou para o céu por causa de Jesus, aleluia. É pela graça que eu serei salvo, e isso, meu irmão, é dom de Deus. Fala com ele lá,
reclama com Ele. Tenho certeza que eu vou permanecer na presença dEle até o fim. Amém? Eu queria muito trazer essa palavra para vocês. Nós vamos continuar orando uns pelos outros, sim. Alguém está enfermo, nós vamos orar para Deus curar. Isso é o nosso direito e temos que orar, sim. Está passando algo difícil? Ora, não desiste, fica lá. Isso é uma parte passageira, mas nunca abandona o que é eterno, que é a sua salvação. Que eu sou o pastor de vocês, e nós temos que ir todos para o céu, sem ninguém ficar para trás. Todos nós, se Jesus voltar para arrebatar a igreja, todos nós. Quem tem casa vai ficar, quem tem conta no banco lá, está milionário, vai ficar. Quem tem dívida também, ô glória, vai ficar as dívidas, então tudo vai ficar aí, e a igreja será arrebatada. Amém? Mas isso hoje é fé. É fé. É algo que ainda estamos na fé, mas isso vem de Deus. Quando a gente pensa assim que vem de Deus, eu tenho liberdade para seguir, prosseguir, e eu sei que Deus cuida de mim, e eu sei que Deus vai tratar. Amém?